a sociedade espera e tem que esperar de todo o indivíduo o melhor desempenho possível da tarefa a ele conferida. Assim, um sacerdote não só deve executar objetivamente as funções do seu cargo, como também desempenhá-las sem vacilar, a qualquer hora e em todas as circunstâncias, né? Ele traz esse exemplo do sacerdote. Eu acho que é interessante a gente trazer isso para a gente. Sei lá, se a gente pensar num padre ou num pastor, pense num padre ou num pastor. Forma-se toda uma imagem, né, psíquica na gente, né? E, de certa forma, quando a gente vê um padre ou um pastor na rua, a gente tem já toda uma gama de expectativas geradas sobre como aquela função social do padre ou do pastor, aquele sujeito que interpreta esse personagem, que ocupa esse lugar social, de como ele deve se comportar, de como ele deve agir, que tipo de coisa ele deve falar, que tipo de coisa ele não deve falar. Então a gente está falando um pouco disso, né? E aí o Jung segue falando assim, ó, que essa exigência, né, da sociedade, né, de que a pessoa desempenhe sem vacilar a qualquer hora e em todas as circunstâncias desse papel, é uma espécie de garantia, né? É uma espécie de garantia, né? Cada um deve ocupar o lugar que lhe corresponde. Um como sapateiro, o outro como poeta. E que não se espera que alguém seja ambas as coisas. E que nem é aconselhável que o seja, pois seria estranho demais para os outros. Tal indivíduo, esse que fosse mais de uma coisa, por ser diferente, ele suscitaria a desconfiança. Em resumo, a suspeita de inconsistência e incompetência cairia sobre ele. Uma vez que a sociedade ela está certa de que só um sapateiro que não seja um poeta fará com perícia bons sapatos, né? Eu acho que a gente tem um pouco isso no senso comum hoje, quando a gente fala que quem faz tudo não faz nada direito, né? A gente tem um pouco desse pensamento coletivo, né, ainda enraizado no nosso meio social hoje, né? E aí o Jung vai explicar um pouquinho essa função da clareza social aí desse personagem, né, que a sociedade de alguma forma espera, né? E ele fala que a clareza da apresentação pessoal é algo que na prática é muito importante, pois a sociedade só reconhece o homem médio, isto é, aquele que tem só uma coisa na cabeça. Porque se tivesse duas, não realizaria um trabalho apreciável, seria demais. A nossa sociedade está orientada indubitavelmente para ideias dessa ordem. Não é de estranhar-se, portanto, que para se chegar a alguma coisa, se deva tomar em consideração tais exigências. O que ele está falando, né? Que a gente tem que não é de estranhar, então, que para a gente chegar a alguma coisa, a gente deva levar em consideração essas exigências, né? Para a gente conseguir algum grau de adaptação, a gente tem que um pouco ceder a isso, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar realmente a determinados personagens, a determinadas personas, a determinados papéis que a sociedade coloca para a gente que a gente consiga se integrar socialmente, né? Então algumas exigências a gente vai acabar tendo que ceder a elas, né? Para que a gente consiga essa inserção no mundo coletivo, né? E aí ele segue dizendo que é claro que como uma individualidade, ninguém pode adaptar-se por completo a essas expectativas, né? Não daria para a gente, com a totalidade da nossa personalidade, tentar se adaptar a isso, né? E aí a gente vai ter necessariamente que construir essa personalidade artificial, né? Para a gente se adaptar a isso, né? Daria para pensar e fazer uma analogia aqui com o leito de Procusto, né? Da mitologia grega, né? Basicamente, o que acontecia, né? Não vou trazer a história inteira, mas só a parte que interessa para a gente, né? O Procusto, ele fazia o quê? Ele tinha uma cama onde ele deitava as pessoas que iam passar a noite ali na casa dele. E ele deitava, essa cama tinha um tamanho, e ele deitava a pessoa ali. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava a parte que estava sobrando. Se a pessoa fosse menor, ele esticava para a pessoa ocupar o espaço inteiro, né? A gente sofre um pouco disso na relação com o meio social, né? Onde a gente tem que, às vezes, esconder partes, né? Amputar partes nossas para que a gente possa se adaptar, ou, às vezes, até performar partes que a gente não tem para conseguir atender essas demandas, né? Então, a gente sofre um pouco desse processo aí, né?